galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, provavelmente do mundo. Então, olha só, hoje a nossa aulinha é sobre argumentação para o curso de interpretação. E aí você vai falar assim para mim, ué, com uma aula de argumentação para um curso de interpretação? Não deveria ser, por exemplo, para um curso de redação? Gente, quem já é meu aluno já está cansado de saber que na língua portuguesa tudo está interligado e a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Então, aquilo que você busca para a compreensão, para o entendimento do texto, é exatamente o que você deve ter na hora de produzir o seu texto para que o outro, para que o avaliador, para o leitor possa entender. Então, é o seguinte, para que eu vou estudar argumentação na interpretação? Porque várias são as questões em que o camarada pergunta sobre aquela estrutura, que tipo tem ali, se há uma argumentação, se não tem. Primeira coisa que eu vou te falar, antes de mais nada, se você quer aprender a argumentar bem, ou quer aprender a identificar bem os processos argumentativos dentro de um texto, você precisa dominar as conjunções. E é o que eu já falei para você diversas e diversas vezes. Estude, grave as conjunções. Pegue as 5 coordenativas e as 9 subordinativas adverbiais e coma com farofa. É isso aí. Sidney, onde é que eu posso pegar com calma e tranquilidade, em que tipo de material? Não tem o menor problema. Você pode pegar, eu disponibilizei gratuitamente no site sidconcursos.com.br, no menu Documentos. E a dica que eu vou te dar, não leia apenas. Toda vez que você pegar um conteúdo que você sabe que é de suma importância e que você precisa gravar aquilo para valer, estude anotando. Assim como quando você vai estudar a letra de lei no direito. Se você tem muita dificuldade para poder gravar, se a sua memória às vezes falta, o que você precisa? Você precisa anotar. Quanto mais você anota aquele conteúdo, mais você massifica. Então agora a gente vai, na verdade, trabalhar com casos específicos sobre a argumentação. Então acompanha aí comigo, ó. A argumentação. Argumentar é apresentar justificativas para uma opinião ou tese a fim de convencer o interlocutor. Então, eu tenho uma ideia. E aí a ideia que eu apresento precisa ser defendida. Através de quê? Através de argumentos. Então, geralmente, os textos argumentativos apresentam inicialmente sua tese, depois apresentam para defendê-la e, por fim, depois argumentam, para defendê-la e, por fim, fazem uma conclusão retomando a tese. Ou seja, é um texto cíclico. Todos os editoriais do jornal funcionam desta forma. Eles apresentam a ideia, argumentam para poder sustentar essa ideia e, por final, eles fazem uma retomada do que foi mencionado lá na introdução. Então, o argumento é exatamente aquele aprofundamento do tema que está sendo trabalhado. Agora, nós temos 2 formas de trabalhar a argumentação, através de 2 métodos de raciocínio lógico. Um é a indução, outro é a dedução. E a gente vai entender agora como é que isso funciona. Acompanha aí comigo, ó. Métodos de raciocínio. Há 2 formas lógicas de conduzir a argumentação, relacionadas aos métodos de raciocínio. Um é a indução, outro é a dedução. Agora a gente vai com calma pegar cada estruturazinha para poder entender o que é a indução e logo depois a dedução. Mas aí eu já te falo de cara. No método indutivo, eu parto de algo menor para algo maior. No método dedutivo, eu parto de algo maior para algo menor. Vamos ver como é que isso funciona. Acompanha aqui comigo, ó. No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Então, acompanha aqui comigo no exemplo, ó. Anteontem comi uma laranja verde azeda. Ontem comi outra laranja verde azeda. Hoje comi mais uma laranja verde azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. Posso fazer esse tipo de conclusão?
Posso. Então, aqui a gente foi argumentando através de um método indutivo, ou seja, eu vou induzindo o camarada a responder aquilo. Por exemplo, eu poderia perguntar a você que está em casa se na sua casa tem geladeira. Você diria sim. Eu perguntaria, qual é a cor da sua geladeira? Aí talvez você respondesse branca. E aí eu falaria assim, então a vaca bebe? E aí você responderia leite. Mas não necessariamente a vaca bebe leite. Eu te induzi a responder isso. Na verdade, a vaca bebe água. Quem bebe leite é o bezerro. Então, viu como é que é o método indutivo? Só que é o seguinte, isso aqui pode provocar diversos problemas, porque a gente pode entrar numa questão de generalização. Por enquanto, a gente vai observar apenas como a forma correta da indução funciona dentro de um texto. Depois a gente vai dar uma observada como isso pode nos derrubar. Então acompanha aqui comigo, ó. Os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos, sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Países árabes aplicam a lei marcial e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Pesquisas mostram, portanto, a gente aprendeu que a conjunção pois, quando está entre vírgulas, é porque ela está deslocada, então ela tem valor conclusivo. Então, pesquisas mostram, pois, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Então, aqui é uma estratégia de argumentação. Através da indução, eu chego a uma conclusão. Agora, observem como nós vamos desmembrar isso daqui para você entender etapa por etapa. Ó. O que seriam os casos específicos? Os Estados Unidos aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso ao combate ao crime, e também países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Conclusão generalizante. A pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo. Afinal de contas, não funciona nem nos Estados Unidos, nem nos países árabes. Agora, que ideia, que tese eu posso formular a partir de tudo isso que eu vi? O Brasil não deve adotar a pena de morte. Porque se não funciona nos Estados Unidos, se não funciona nos países árabes, se não funciona em nenhum país do globo, logo, também não vai funcionar aqui no Brasil. Então, eu chego a esse tipo de conclusão, que foi introjetada através de uma indução. Agora, como eu disse a vocês, a indução pode levar a uma falsa generalização. A gente tem um outro nome, a gente pode chamar de falácia. O que é a falácia? A falácia é uma mentira, mas transvestida de verdade. Ela é dita tantas e tantas vezes que se torna uma verdade, muito utilizada nos discursos políticos. Então, o camarada, num discurso político, como método de marketing, ele vai combater o seu oponente. Então, ele vai dizer várias e várias mentiras, ou então uma mentira que ele sabe que vai ser o grande calcanhar de Aquiles. A gente pensa que aquilo é verdade, mas nem sempre é verdade. Mas foi dito tantas e tantas vezes que passou a ser verdade. Aí, quando alguém fala, não, isso é mentira, você até desconfiar. Você está falando que é mentira, mas não sei não, eu acho que tem grande possibilidade de ser verdade, porque uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. É uma forma de marketing através de uma indução falaciosa, ou seja, a falsa generalização ou uma mentira transvestida de verdade, a gente chama de falácia. Então acompanha aqui comigo, ó. Anteontem eu vi um político corrupto. Ontem eu vi outro político corrupto. Hoje vi mais um político corrupto. Logo, todos os políticos são corruptos. E aí você vai falar, Sidney, você está coberto de razão? Onde que isso é uma falsa generalização? Isso é verdade? Isso é certo? Isso é absoluto? Isso é notório? Só que é o seguinte, meu companheiro, eu sei que aqui no nosso país, principalmente,
a gente tem uma decepção muito grande com os políticos, com a política de forma geral. Então a gente meio que acha que todo político é corrupto, mas a gente jamais pode fazer esse tipo de generalização. É óbvio, sim, que tem muito político corrupto, mas com certeza tem gente honesta, assim como em qualquer esfera de poder, porque a corrupção ela é pertinente de qualquer esfera de poder. Tem corrupção na política, mas também tem corrupção na igreja. Assim como tem muita gente boa na igreja, mas tem muito salafrário. Assim como tem na polícia, tem muita gente boa na polícia, mas também tem salafrário. Mas eu tenho como generalizar e dizer que todo mundo é corrupto, seja na política, seja numa igreja, seja numa instituição de segurança pública, na polícia? Não, não posso fazer isso. Então, essa generalização é perigosíssima. Isso é uma falácia, é um equívoco de argumentos, é um equívoco do entendimento do texto, ok? Então, muito cuidado com a questão da generalização. Isso a gente chama de falácia. Agora, como é que funciona a dedução? Acompanha aqui comigo, ó. No método dedutivo, partimos de uma certeza genérica para concluir algo relativo a um caso particular. Exemplo, é a estrutura do silogismo. Então, quando a gente fala de dedução, a gente fala de método de raciocínio através do silogismo também, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, toda planta faz fotossíntese, é uma regra geral. Detalhe, como se chegou a esse tipo de conclusão? Através de uma indução. Então, nós pegamos casos específicos para formar essa regra geral aqui. Como alguém conseguiu definir que toda planta faz fotossíntese? A partir de estudos científicos. Então, algum cientista, algum professor, algum biólogo, ele fez estudos, fez análises, e a partir das análises específicas, a partir desses estudos específicos, nós chegamos à conclusão que toda planta faz fotossíntese. Então aí, já para mostrar como a própria dedução depende da indução. Agora eu vou ter um caso mais específico. As samambaias são plantas. Beleza, tranquilo. Agora, vamos ter uma conclusão específica em cima disso. Logo, as samambaias fazem fotossíntese. Isso é óbvio. Então, se toda planta faz fotossíntese e a samambaia é uma planta, então com certeza a samambaia faz fotossíntese. Assim como qualquer outro tipo de planta. Por exemplo, margarida. Se toda planta faz fotossíntese e a margarida é uma planta, então logo toda margarida faz o quê? Fotossíntese. Isso é fato. Agora, se qualquer uma dessas premissas estiverem erradas, aí, mais uma vez, eu terei uma falácia, eu terei um equívoco de argumento, eu terei um equívoco de informação. Então, para que o método dedutivo funcione, eu preciso que todas as premissas sejam verdadeiras. Então, eu tenho duas premissas que são verdadeiras, obviamente, a conclusão também será verdadeira. Acompanha comigo como é que isso funciona dentro de um texto. Ó. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que hoje as avenidas das cidades estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário do rush. Melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é, pois, importante. É, portanto, importante. Aí acompanha aqui comigo a estrutura, ó. Aqui nós temos duas premissas para chegar a uma conclusão. Então, olha só, premissa geral. As cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Premissa específica que está implícita. São Paulo é uma cidade brasileira. E aí você vai perceber que o seu conhecimento de mundo é extremamente importante. Porque se você não souber que São Paulo é uma cidade brasileira,
o negócio não vai funcionar. Agora, partindo do pressuposto que a gente está falando sobre um texto que é aqui no Brasil, um texto em língua portuguesa, e a gente está falando das cidades brasileiras, e, porra, São Paulo é uma grande metrópole, é uma das cidades mais conhecidas do Brasil e talvez do mundo, a gente espera que a pessoa consiga entender, consiga inferir, deduzir que São Paulo é uma cidade brasileira. E aí, diante disso, eu posso concluir que São Paulo sofre com problemas de trânsito e precisa melhorar o sistema metroviário. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora, nós vamos perceber e analisar quais são os tipos de argumentação que nós podemos encontrar dentro dos textos. Sidney, para que isso é importante? Porque o camarada pode te cobrar se ali tem alguma estrutura de argumentação, como é que você vai perceber isso. A dica que eu sempre vou te dar é que numa questão de prova, esses processos argumentativos estão sempre ali, ó, nos parágrafos centrais, naqueles que ficam ali no meio. Nunca vai estar na introdução, nunca vai estar na conclusão, vai estar nos parágrafos de desenvolvimento. É ali que você vai perceber a argumentação. E aí nós temos aqui, ó, para respaldar uma tese, diversos tipos. Eu tenho dados estatísticos, eu tenho exemplos, eu tenho relações de causa e consequência, eu tenho testemunhos de autoridade, eu tenho contra-argumentos, e a gente vai dar uma olhada agora em como cada um deles funciona. A começar pela questão dos dados estatísticos. Então, acompanha aí comigo, ó. Dados estatísticos expressam numericamente um fato defendido na tese do texto. Sugerem respaldo científico à tese, não devem ser inventados e podem ser aproximados. Como assim? Vamos entender isso daqui. Vamos lá. Quando você, por exemplo, faz uma redação, você também pode utilizar o dado estatístico para servir de argumento. Então, o dado estatístico ele é algo muito forte para servir de argumentação. Quando você está lendo um texto e está procurando ali entender, compreender aquele texto, e esse texto te apresenta dados estatísticos, obviamente, aquilo dali é uma forma de argumentação e é algo que merece ser destacado. Você tem que sublinhar de alguma forma ali para que você possa compreender o que está naquele pedaço ali do texto e que vai te dar base para você entender de forma ampla aquele texto. Agora, por que a gente diz que ele não pode ser inventado? Porque se ele for inventado, obviamente, não serve como um argumento que é preciso. Aí a gente vai ter uma falácia, vai ter uma mentira. Você pode até acreditar naquele primeiro momento, mas é falacioso. Nas provas de concurso público, o camarada ele jamais vai brincar com isso, né? Se for simplesmente um texto copiado do jornal e colocado ali para você. Mas ele pode sim brincar, pode brincar dentro da questão. O que ele pode fazer? Ele pode lá no texto dizer que alguma coisa tem 50% de comprovação. E lá no meio da questão ele brincar e falar 60%, testando o quê? A sua atenção. Agora, quando a gente fala que eles podem ser aproximados, ninguém ao trabalhar um argumento através do dado estatístico precisa ser tão preciso. O camarada não precisa dizer que são 21%, ele pode dizer aproximadamente 20%. É assim que funciona. Agora, vamos ver como de fato isso ocorre dentro de um texto. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado
para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiro, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa o dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.